Tarô terapêutico, cura da alma, cura do corpo, integração, inclusive, né, das questões da alma e do corpo, para a gente ter mais equilíbrio, ter uma vida mais feliz. Tem algumas pilhas que eu sinto que falaram especificamente do consulente, mas de repente tem uma outra ali que você vai e fala, nossa, não é de mim não, é daquela pessoa que eu amo, para eu entender melhor o processo de fulano, fulana e poder ser uma presença de apoio. Então, você vai seguir a sua intuição e vai ver como que a leitura se encaixa na sua realidade, tá? Porque eu só canalizo a informação, entrego para você e aí você tem que fazer também pegar o seu o seu bom senso e ver como é que isso encaixa, tá? No seu detalhe é a leitura particular. Se você tem interesse, eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. E aí não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, podem deixar sugestões de tema, eu sempre faço aquilo que vocês pedem. Um beijo no coração de vocês, obrigada pela presença maravilhosa, eu te vejo na leitura. Número 1, aqui trazendo esclarecimento, esperança, luz da espiritualidade para você hoje. Lembrando que a leitura é coletiva, tá? Encaixa na sua realidade, se você quer uma coisa no seu detalhe, a leitura particular. Então vamos lá. Aqui a gente tem todos os caminhos levam para casa. E como que você vai entender onde que é a sua casa, tá? Aqui esse oráculo, ele é bem assim, New Age. Então, esse para casa, ele está falando de origem estelar, tá? Da sua família estelar, pressupondo assim que você viveu outras realidades mais interessantes, melhores em vidas passadas. Como que seria isso, para quem não é familiarizado? Na espiritualidade nova, assim, a gente acredita que esse momento, essas encarnações aqui no planeta Terra, elas são só um aqui e agora, são um conjunto de experiências que a gente tem nessa realidade mais densa, mais difícil, mas acredita-se daí que existam realidades melhores, que existam lugares melhores que nós também já habitamos. Então, quando a gente fala de vidas passadas, dentro desse conceito, não é só vida pior, só vida cheia de desgraça, né? Se a gente for lá, Idade Média, sei lá o que, nossas vidas foram terríveis. Mas aqui também a gente acredita que nós vivemos em realidades mais felizes, de energia muito superior a essa. Então, aqui, quando a gente fala de voltar para casa, seria dessas experiências mais iluminadas que sua alma também guarda, também tem. Tem gente que vai lembrar de uma forma mais concreta de vidas passadas e tal. A gente também tem terapias de regressão e tudo isso, né? Registro akáshico, é uma coisa que eu trabalho. Mas fica uma intuição, tá? Fica, mesmo para quem não se lembra objetivamente, você tem uma intuição, que é de onde vem aí os mitos de paraíso perdido, né? Que se repetem em várias civilizações, em várias culturas, né? Se a gente for ver ali a história das civilizações ancestrais, essa ideia do paraíso perdido, ela é quase que onipresente, tá? Por quê? Porque nós, de fato, você que está aí me assistindo e eu e todo mundo, nós já habitamos lugares muito melhores do que aqui, né? Aí a gente escolhe fazer esse mergulho aqui no planeta Terra para ter essa experiência, tá? Mas você já viveu em lugares muito melhores e essa intuição está aí dentro de você. Então, assim, olhe para dentro, peça por essa sabedoria, peça para você integrar a sabedoria de vidas melhores que você teve em lugares melhores no aqui e agora. Isso é uma coisa que você pode fazer nas suas orações, tá? Vamos pegar aqui o tarô para gente
desenvolver mais a leitura, tá bom? Mas aqui, como é que eu acesso essas lembranças de vidas melhores, de realidades mais elevadas? Olhando para dentro. É claro que você também pode fazer um processo terapêutico, né? Mas tá aí dentro de você, tá bom? Julgamento, 9 de copas, 8 de copas e 10 de copas. Olha, então assim, chegou a hora de fazer esse processo, tá? Gente, se a leitura não tá batendo, não faz sentido para você, se você sequer acredita em reencarnação, tá tudo bem. A gente tem o tarô do amor no outro playlist, tá? Tem vídeo de trabalho. Não se sinta obrigado aqui a compartilhar dessa crença, mas é que aqui a gente está falando especificamente disso. Chegou a hora de você fazer um processo de acessar, de trazer para o seu presente a sabedoria que a sua alma traz de vidas passadas, vidas paralelas em realidades superiores, tá bom? É sobre isso. Não bateu, você não se identifica com essa ideia? Tem centenas de vídeos no canal sobre outros assuntos, tá bom? Mas enfim, para quem fez sentido, essa é uma leitura muito importante, tá? E, inclusive, assim, tem gente que até faz terapia de regressão, né? Mas a terapia de regressão tradicional, com o hipnoterapeuta tradicional, ele vai ficar indo atrás do trauma do passado, né? Das vidas que a gente tem aqui na Terra. O que também é válido, tá? Porque, de repente, você tem um trauma de uma vida passada, tá te atrapalhando aqui, a gente vai lá, né? Dá um fechamento para aquilo, faz um trabalho, tá? Um trabalho muito bonito e tudo bem. Eu também faço esse trabalho. Só que a gente também tem que olhar para as nossas experiências melhores, para as nossas experiências que transcendem para um lugar assim, de onde a gente pode trazer uma sabedoria, uma força, uma alegria, né? O que que define a vibração mais elevada? É a alegria. Se você vai para uma vibração mais elevada, a coisa fica leve, ela fica fluida, sabe? São sensações, são emoções que a gente pode chamar e trazer para essa vida, mesmo a gente estando aqui, né? Planeta Terra, 3D, essa dureza toda. Mas aqui seria para você realmente fazer um movimento consciente de chamar isso para você. E aí existem aqueles que compartilham dessa realidade mais elevada junto com você, né? Que é o que a gente chama de família de alma, tá? Então tem tudo isso. Mas aqui a gente está falando num primeiro momento assim, individual, você realmente trazer, sabe? Faça uma oração, dê um decreto aí. Eu trago para mim aqui agora a lembrança e a sabedoria de vidas onde eu era feliz, onde eu sou feliz, onde, né? Você sabe como é a felicidade, você sabe como é uma vida mais elevada, você sabe. Chama isso, traz isso aqui para o seu aqui e agora. Isso está no na sua biblioteca de lembranças também. E é olhando para dentro, tá? Num primeiro momento. Chamar esse seu aprendizado de felicidade. Você já foi muito feliz em outras realidades. Chame isso aqui agora para você. E é algo para você fazer olhando para dentro. Como eu falei, quer ir para uma terapia para resolver isso? Também pode, claro. Quer pedir ajuda para alguém? Lógico que pode, né? Se for uma pessoa qualificada que realmente sabe do que está falando. Mas não é necessário não, tá? Você tem tudo isso dentro de você, tá falando para mim aqui. E aí sim a gente vem aqui para o 10 de copas, que de fato ao fazer isso, você também começa a chamar a sua família de alma para perto, a reconhecer sua família de alma.
tanto na forma de mentores, de guias espirituais, como para alguns, talvez encontrando essas pessoas aqui no 3D, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. 6 de ouros, 5 de copas, o eremita e o mago. Engraçado, né, que eu falei que é algo que você faz só, que está dentro de você, e junto com o 8 de copas, que é essa questão do afastamento voluntário, vem o eremita junto, né? Então, realmente, assim, é uma coisa que você vai ter que, sabe, meditar, faz uma caminhada sozinho num lugar onde tem natureza. É você com você, isso está dentro de você. E aí, assim, né? Se num primeiro momento essa ideia ela vem por meio da troca com outros, né? Começando de mim aqui, estou trazendo isso para você. Porque essa é uma prática que eu tenho de fato, não estou falando porque eu li em algum lugar, são coisas que eu realmente faço, são coisas que eu realmente acesso, tá? Então, assim, para mim isso tudo é uma realidade, é uma coisa muito concreta. E não é que, um dia lá eu tive esse cara, isso, eu já tenho sim de fábrica, tá? Então, eu nunca acreditei em uma outra coisa. Deu um probleminha no microfone, voltamos. Onde que eu parei, gente? Sim, eu estava falando que esse tipo de crença, para mim, é uma coisa que me acompanha desde criança, tá? Porque eu tenho essas lembranças de uma forma espontânea. O que eu desenvolvi durante a vida, é entender aquilo que me acontecia naturalmente, tá bom? Então, para mim, tô falando tudo isso aqui para vocês, é normal lembrar. Tá? Assim, mas enfim, então assim, quem tiver muita dúvida, quem se sente muito angustiado com esse tipo de assunto, pode trazer para mim, a gente conversa nos comentários, no WhatsApp, marca uma consulta, tá? Mas aqui é assim, né? Então, num primeiro momento aqui, essa essa virada de chave, ela vem por meio de outras pessoas, provavelmente eu no caso aqui, né? Entendeu? Falando para você, ó, é normal lembrar de vida passada, mas não tem só vida ruim, tem vida boa também, pra gente lembrar, né? Então, é um outro alguém que vem e vira essa chavinha para você, tá? Aí, o que que acontece aqui? Então, justamente aqui temos o 9 de copas, que é alegria, felicidade, satisfação, com o 5 de copas, luto, tristeza, melancolia. Então, gente, assim, olhar para história da sua alma, né, que a gente chama de registros acásticos. O que que é o registro acástico? Tá no seu código aí. Quem você foi antes de vir para cá? E tudo isso sim traz dor, sim traz trauma, sim tem coisa ruim, mas também tem coisa boa, mas também tem sabedoria, mas também tem alegria e também tem vidas melhores. Então é uma mistureba de tudo. E aí, por algum motivo, você veio parar nessa leitura. E essa leitura falando para você olhar para isso. Vamos pensar, tem milhares de canais de tarô no YouTube. Aí você veio parar nesse canalzinho minúsculo, né? Que eu entrei aqui não faz tanto tempo, meu canal é pequenininho. E no meu canal tem centenas de vídeos. Você veio parar nesse aqui, nessa pilha, você tá entendendo? Que você não tá aqui à toa, você tá aqui por algum motivo. Então, como é que tudo isso que eu tô falando se encaixa nas suas crenças espirituais? Faça as adaptações que você precisa. Como é que isso faz sentido para você, né? Que chegou a hora de você olhar para isso por algum motivo. Existem sabedorias muito preciosas para você trazer para o seu aqui e agora, tá?
E é uma coisa que tudo que você precisa é olhar para dentro, tá aí. É a única coisa que você faz, é silenciar, olhar para dentro e pensar, talvez essa ideia faça algum sentido. E aí você explora isso. E olha, aqui existe um poder do mago dentro de você. Nesse momento, é como se a espiritualidade estivesse falando: olha, chegou a hora. E você fazendo esse movimento, você coloca lá fora como se fosse uma coisa assim, chamando a sua família de alma. Você tem o poder de fazer isso agora. Então, eu não sei se é alinhamento dos planetas, aí, né, em geral falo alinhamento dos planetas como piada, mas hoje estou falando sério, porque existe, né, o posicionamento do sistema solar dentro da galáxia, do planeta dentro do sistema solar que está se mexendo e tal. Então, às vezes, esses posicionamentos, eles fazem diferença, sim, na energia coletiva. O planeta está evoluindo, não somos só nós, né? E o planeta vai evoluir com ou sem a pessoa teimosa. O planeta segue, e quem for muito teimoso vai ficando incompatível, tá? E só permanece quem acompanha esse movimento do planeta, porque assim, o sistema solar, ele começa bem dentro da galáxia, tá? E aí esse movimento vai ampliando. Então o próprio sistema solar está em movimento constante, indo se afastando do centro. E dentro do sistema solar, a Terra se mexe, né? Tá? Mas até, né, o Sol não está paradinho, gente. O Sol está se afastando cada vez mais do centro da galáxia. E isso vai elevando a energia do sistema solar. Entende? Então, assim, a Terra vai evoluir, está evoluindo, está elevando as suas energias. E a gente aqui habitando, né, como pulguinhas num cachorro, a gente habitando, a gente vai junto com ela, tá? Então tem saltos energéticos que a gente pode fazer. E aqui a gente tem um salto energético muito gostoso, muito bonito, que é sobre alegria, felicidade. Qual é a sua sabedoria com relação à luz? Trazer ela para o aqui e agora. E aí, num primeiro momento, isso é uma coisa solitária. É olhar para dentro. E você vai chamar esses seus eus de linhas do tempo mais elevadas, linhas do tempo de uma energia muito boa. Só que isso transborda de você. Transborda, né? Porque como que não vai transbordar uma coisa linda dessa? E aí você atrai a sua família de alma para você, tá? É uma energia muito bonita, muito elevada que a gente tem aqui agora. Tô até arrepiadinha, assim, fico muito feliz que mais de vocês possam ter acesso a essa informação e a fazer isso. E na verdade é extremamente simples, tá? Porque assim, quando a gente está numa energia densa, lidando com os traumas, tudo é muito difícil, tudo é muito custoso, tudo é demorado. Quando a gente vai lidar com vidas mais elevadas e com energias mais elevadas, gente, é tudo tão rápido, tudo flui, é um outro tempo que as coisas acontecem nas energias mais elevadas, tá? Se um dia vocês quiserem, eu faço um podcast aqui para vocês, descrevendo as coisas que eu lembro, as coisas que eu vejo. Tem muitas histórias para contar para vocês. Se um dia vocês quiserem, deixa nos comentários que eu faço isso. Mas aí teria que ser sem carta, não sei como que eu ia fazer uns desenhos? Podia fazer uns desenhos para vocês, né? Contar essas histórias, mas enfim. Na energia mais elevada, a vida acontece muito rápido. Porque entre a gente pensar e cocriar, é assim, ó, é papuf, é papuf, sabe? Então, todo mundo tem a sabedoria, a energia do mago numa vibração mais alta, né? Aí você transborda essa luz e a sua família vem até você, tá?
É isso, gente. Que lindo, né? Eu vou pegar aqui 4 cartinhas do Lenormand, pra gente manter a tradição. Mas acho que o Lenormand nem dá conta dessa complexidade toda, mas enfim, tão bonitinho, né? Vamos lá. Ah, que lindo, né, gente? Então, assim, sabe, é uma travessia em direção a essas parcerias de cura, tá? Então, mas é uma travessia interna num primeiro momento mesmo, muito bonita, né? Em direção ao seu próprio eu de luz. Mas isso transborda para a sua família de alma, para você conectar, né? Sejam eles, como eu falei, em forma de guias espirituais, em forma de seres de luz que vêm te ajudar, tá? Que vêm te acompanhar, né? Dar a mão para você. Porque não pense nos guias de luz como seres superiores a você. Às vezes eles estão no mesmo nível que você, só que eles não estão presos a esse corpo, né? A esse desafio aqui, tá? Então eles enxergam, né? Mas assim, então tem essas parcerias. E aí a gente vem aqui com os lírios, que é a cura. E de repente fala, mas os meus problemas vão desaparecer se eu fizer isso? Não é assim que funciona, gente, tá? Porque a iluminação espiritual, ela não é um passe livre para a experiência humana. A gente está aqui para ser humano e ser humano tem as suas características aqui no planeta Terra. Então não é um passe livre. Mas vamos pensar, gente, que o nível de dor, o nível de sofrimento é perspectiva. Clareza mental, ter boas ideias, conseguir manter a calma, tudo, tem muita coisa que é perspectiva, gente. Quantas vezes nós vemos duas pessoas passando exatamente pelo mesmo problema e uma vai se recuperar muito mais rápido e a outra vai entrar numa depressão, num vitimismo, tal, porque de repente ela tem uma genética para depressão, de repente ela teve um condicionamento ali na educação dela com relação a reclamar o tempo todo, né? Então, assim, é diferente, tá? Você tem duas pessoas que passaram por uma amputação, por exemplo. Ali a gente tem duas pessoas que perderam o pé. Elas não vão lidar com isso da mesma forma. A dor de perder um pé, ela é real. A gente não tem como, não tem passe livre. Se você tem um pé amputado, você tem um pé amputado. Essa é a experiência humana, ela é dolorosa. Mas por que que um vai se afundar e o outro vai dar um jeito de construir aí né? Fala, bom, tá, eu tenho um pé amputado, e agora? Né? A vida tem que seguir desse jeito mesmo. Então, assim, a perspectiva, ela é muito relevante, tá bom? Então, o que acontece aqui? Perspectiva. Agora, o trevo traz pra gente que tem sim coisa boa acontecendo aí, que você vai se sentir falando, nossa, eu sou muito sortudo, nossa, minha vida, eu tô com muita sorte. Tem as duas coisas aqui, tá? Coisas boas de fato acontecendo, mas também você entrando numa perspectiva que vai ser nova para você, num sentido extremamente positivo. E aí, né, eu tive a intuição de pegar essa ponta de cristal aqui. Gente, isso aqui é, né, a clareza mental, que é como se fosse uma flecha, e esse aqui é o cristal transparente, branquinho, né? Então, seria realmente simbolizado aqui, sabe? Essa clareza mental em direção a uma coisa mais iluminada, mais alegre, mais leve, tá? Então, aqui a gente tem um mix de perspectiva mais funcional, perspectiva mais produtiva, né? E realmente golpes de sorte aí, tá? Coisas boas acontecendo de fato.
É, olha, realmente, eu fico muito feliz, tá? Que bom que você está aqui, que bom que você achou essa leitura, espero que tenha feito sentido. Eu sei que é um tema extremamente complexo, para algumas pessoas é algo de muito novo. Se você ficou com dúvida, não entendeu, deixa nos comentários, a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Aí, no seu detalhe, inclusive, se você quiser fazer uma leitura de registros acásticos, meu WhatsApp tá lá embaixo, eu sou terapeuta também, tá bom? Aí você me escreve lá no WhatsApp, a gente marca uma consulta, tá? Mas voltando aqui, não é necessário, não. Não é necessário. Tudo que você precisa tá dentro de você, tá? Só se você quiser. Então é isso, meu povo. Não se esqueça de se inscrever, deixa seu like. Um beijo no seu coração. Número 2, o que a espiritualidade tem a trazer hoje? Mensagem de esperança, de esclarecimento. Lembrando que a leitura coletiva encaixa na sua realidade. Se você quer algo no seu detalhe, daí é a leitura particular, tá bom? Então vamos lá. Você não está só, tá? Então você sai do isolamento para se conectar com uma comunidade. Acho importantíssimo isso aqui, tá, gente? Pode ser uma continuação da pilha 1, né, gente, que veio de lá. Eu vi esse aqui e pensei. Enfim, vamos pegar o tarô aqui para a gente entender melhor. Então, você não está sozinho. Se você tem se sentido muito isolado, muito sozinho, pode desabafar aí nos comentários. Gente, a minha sessão de comentários, ela é monitorada, tá? Então, é um lugar seguro para você desabafar, conversar com outras pessoas, se expressar. Eu tô sempre de olho, tá? Os haters, os trolls, esse tipo de gente, eu bloqueio mesmo, tá? Então, é para vocês ali. Eu não estou preocupada com engajamento desse tipo, não tô nem aí para isso, não. Eu mando bloco mesmo, nem respondo, eu só mando bloco. Engraçado, né? Eu não sei quem trabalha com internet aqui. Gente que faz grosseria nunca tem foto e nunca tem o nome no perfil, vocês já perceberam? Ai, que bobagem. Vamos lá. O enforcado, o rei de espadas, o hierofante e o 4 de ouros. O enforcado, ele se pendura de ponta cabeça de propósito, porque ele quer ver o mundo de ponta cabeça, tá? Então, o deus Odin, lá da, né, da mitologia nórdica, tá? Então, ele se pendura de ponta cabeça e fica 9 dias pendurado ali. E aí ele assiste o mundo, a vida acontecendo de ponta cabeça durante 9 dias, porque ele quer ter novas ideias, porque ele quer entender as coisas de uma nova maneira. É como as runas foram criadas e tal, uma longa história. Mas enfim, é você fazendo isso, né? Então você ganhando perspectiva a partir do momento que você olha as coisas e fala, será que tem um outro jeito de interpretar isso daqui? E aí, o Rei de Espadas conta para mim que você, de uma forma muito racional, você entende as coisas realmente assim, né? Fala, ó, a minha vida está constituída assim, assim, assim. Eu tenho esses desafios, esses problemas. E aí você vai atrás do conhecimento mesmo, conhecimento racional de como você pode ver isso por um outro ângulo, né? E o hierofante é aquela coisa assim, oficializada, protocolo. Então, qual é a ciência? Qual é o protocolo? Qual é, sabe assim? Então, é aquela coisa que, né? De repente você estava tentando lidar com um problema de saúde ou com um problema de comportamento seu, de alguém, sei lá, né? Ela falou assim, não, cara, mas peraí, existe um protocolo, existe um método,
E se eu, sabe, engraçado que aqui a nova perspectiva é seguir as regras. Achei engraçado isso. A nova perspectiva é seguir o protocolo, é parar de inventar e ver o que já está definido, sabe? Então, assim, dependência química, diabetes, eu sei lá, aprender a estudar quando você tem TDAH, sabe? Estou pensando em coisas, né, que a gente tem um protocolo pré-estabelecido e que não adianta inventar. Não adianta inventar. Se a pessoa tem diabetes, ela vai seguir o protocolo ali, é comprovado que aquele negócio funciona, né? A pessoa está lutando contra a dependência química, não adianta inventar, gente. Não tem que inventar em certas situações. Então, aqui, de repente, a nova perspectiva do mundo de ponta cabeça é fazer aquilo que é o mais tradicional possível. Que louco, né? Como é que isso se encaixa aí na sua realidade? Conta para mim, que eu fiquei curiosa. E o As de Ouros fala de recomeço concreto, tá? Então eu estou entendendo aqui que é isso mesmo. Qual é o protocolo? Qual é o dia a dia? É o arroz com feijão, a regrinha, que é o que vai resolver o teu problema aqui. É isso, tá? E esse você não está sozinho, junto com essa questão do que é oficializado, do que é extremamente racional, eu realmente visualizo isso mesmo, né? Como é que todos os diabéticos fazem? Como é que todos os TDAHs fazem? Como é que todo mundo que tem transtorno bipolar faz? Como é que, sabe, assim, você se conectando à galera que tem o mesmo desafio com você, conversando com essas pessoas, interagindo com essas pessoas e avaliando essa questão de existe protocolo por um motivo. E o As de Ouros conta pra gente o quê? Que esse negócio funciona, vai funcionar para você, vai dar certo aí na sua realidade, tá? Então, é isso. Conecte-se com a sua comunidade relacionada ao seu desafio X. Se eu não conseguir dar exemplo do seu desafio, pode colocar nos comentários, porque é lógico que eu não vou conseguir, né, com a minha imaginação cobrir tudo aqui, né? Tipo, é transtorno bipolar. Gente, não inventa, é lítio, acabou. Pode ir no médico que você quiser. Nenhum médico vai falar outra coisa. Entendem? Não sei, né? Dependência química, vá para Narcóticos Anônimos. Não inventa. É isso. Tá bom? Vai dar certo. Vai dar certo, tá? Funciona. Rainha de Paus. 9 de espadas. Cavaleiro de espadas. E 4 de ouros. Então, né, assim, a vontade sua, ou talvez como você fez até aqui, é de fazer do seu jeito, né? Ser criativo. Você gostaria, né, de fazer do seu jeito, você gostaria de inventar. Mas isso tá te levando para muita, sabe, a coisa tá tão custosa, a coisa tá tão assim difícil, né? Faz, uma batalha eterna, interminável. Então, você querendo inventar moda aqui, eu não sei qual é o problema, né? Deixa nos comentários. Mas você querendo inventar moda, fazer de um jeito mais criativo, só tá te trazendo dor de cabeça, só tá te levando para uma exaustão, para um desgaste, tá? Então, é isso mesmo, sabe, mergulhar no protocolo, enfia a cabeça no protocolo, aqui é isso. Dá um salto de fé nesse protocolo aqui, enfia a cabeça no protocolo, vai estudar de onde vem esse protocolo, tem uma ciência por trás, por que que é isso que funciona? Por que que é isso que dá resultado? Tá?
Eu, por exemplo, eu tenho uma questão autoimune, eu tenho uma coisa endócrina, a minha alimentação ela é super rígida. Gente, toda vez que eu saio da minha dieta, eu tenho crise, eu passo mal. Não adianta, sabe? Tem coisa que não adianta, né? Aí fala, mas eu vou lá fazer o ritual espiritual para curar o meu transtorno endócrino. Não vai, gente, é minha genética. Eu não posso comer açúcar, eu não posso comer carboidrato pouquíssimo, fruta, tem que tomar cuidado, eu não posso tomar um suco, não posso tomar um suco, entendeu? Não posso. E se eu tomo, eu viro do avesso. Então, assim, tem coisa que não tem jeito, que a gente tem que seguir a regra, tá? Então, aqui é para você mergulhar na regra, no protocolo, conectar com as pessoas que também estão passando por esse desafio. Se não for sobre você, é sobre uma pessoa, um parente, uma pessoa querida, né? Aqui a gente pode estar falando de pai, mãe, filho, cônjuge, de repente o problema é do outro e você é a pessoa que tá junto nessa luta com a pessoa, com o outro, né? Não importa, não é para inventar, não é para ser criativo, não tem espaço para isso aqui. É para enfiar a cabeça no protocolo. E aqui, o 4 de ouros, ele é isso mesmo, é rotina, prioridade. Qual é o básico do negócio? Então, eu, por exemplo, eu tenho que fazer atividade física. Eu tenho que fazer a minha dieta extremamente restrita, né? O meu índice glicêmico, ele tem que ser controlado cada vez que eu enfio alguma coisa na minha boca. E eu não posso passar mais de 5 horas sem comer, tá? Às vezes eu tenho que acordar no meio da noite para comer. E essas são as prioridades da minha vida. Se alguém falar para mim, não, mas é só um vinhozinho, não, mas é só um sorvetinho, não, não posso, acabou. Né? Ai, não, mas por que você vai tanto na academia? Vamos pular a academia. Não, é porque eu tenho que fazer, porque esse é o meu protocolo, eu preciso fazer, tem que ter músculo, né? Quem tem problema de glicemia tem que construir músculo, tá? Isso vocês podem ver aí em qualquer lugar no Google. Então é isso, gente. Né? Prioridades, protocolo, papapá. Por quê? Porque vai resolver, tá? Vai funcionar, vai resolver. É notícia boa aqui. Aí, de repente, não tá falando sobre você, tá falando sobre uma outra pessoa aí, né? Você tem um parente diabético que fica te dando dor de cabeça, manda esse vídeo para ele. Tá? Manda esse vídeo pro seu parente diabético que fica fazendo coisa errada. Não adianta, gente. Nem tudo a gente resolve no espiritual, no psicossomático, sei lá o quê. Tem coisa que é no 3D mesmo, fazer o que tem que ser feito, ponto fim, tá bom? Então, aqui engraçado, né, que a abundância de ideias, a criatividade, não é para ser criativo. Ai, que leitura engraçada, viu? Eu tô rindo porque ela é para mim também, né? Outro dia eu falei para minha mãe, ai, que saudade de comer uns churros, de doce de leite com aqueles grãozinhos de açúcar. Aí minha mãe falou assim, mas não tem como você se preparar, e aí você come e tal, não sei o quê. E eu fiquei com aquela cosquinha, né? Falei, não, eu vou comer uns churros. E aí, então, essa leitura para mim também, tipo assim, não inventa, cara, não inventa. Assim, não dá certo para você inventar, não com relação a esse assunto. Com outros assuntos, nossa, maravilha, minha criatividade, ó. Mas nesse assunto aqui, né, eu tô dando o meu exemplo, você vai ter que encaixar aí no que a gente está falando para você. E engraçado que eu fiquei com vontade de pegar a ponta verde, que é bem a questão da saúde, né? Saúde mental, física, ela é esse tom de verde aqui que a gente trabalha. Tanto, não importa, tá? Se é neurológico, psiquiátrico, se é físico. Então, é assim, não inventa. Pega toda a sua criatividade, todo o seu invencionice, coloca em outro departamento da sua vida. Não é nessa situação, não. Nessa situação é
Conecte-se com quem tem o mesmo problema que você, siga o protocolo e acabou. E é para seguir o protocolo com a potência do urso, entendeu? É para você ser, inclusive, um defensor do protocolo, alguém que protege o protocolo, sabe? Tipo, né? O cara entra lá no Narcóticos Anônimos, daqui a pouco ele mesmo tá abrindo reunião, tá promovendo, tá, sabe assim, é nesse nível aqui, né? Tá? Ou, né, eu tô falando muito aqui das questões endócrinas, porque é o que eu tenho. Então, a pessoa tem ali um problema de glicemia, ela desenvolve o protocolo, muda a vida dela, e aí ela vai falar no YouTube sobre isso, falar, olha, como ter qualidade de vida com alimentação restrita, papapá, né? Quem quiser dica de produtos diet, onde comprar, o que comer, bom, enfim. E aí a gente tem aqui o buquê, né? Então, comparado com os peixes, né? Olha que coisa humilde. Mas é gostoso, é qualidade de vida, coisas alegres, mas aqui é bem menos, sabe, assim, então realmente, né, é um priorizar o que precisa ser priorizado, se apegar mesmo à ciência da situação, ao que dá certo para quem também está lidando com esse desafio, né? E vem coisa boa, assim, dá para ter qualidade de vida, gente, dá para ser perfeitamente feliz tendo uma alimentação restrita, hoje em dia, ainda mais. Olha, eu nesse exato momento estou esperando chegar a minha compra das minhas comidinhas, eu pedi no Mercado Livre e vou entregar aqui na minha casa. Olha que maravilha, né? Se fosse há 20 anos atrás, eu estava na roça, entendeu? Mas não, eu faço a minha compra lá no Mercado Livre, compro meus docinhos diet, minhas castanhas, né? Porque eu substituo o pão por castanha, por causa do índice glicêmico. Aí no Mercado Livre você compra 1 quilo de castanha pelo preço que no mercado não daria nem para sonhar, né? E aí, frete grátis, entrega na porta da minha casa, entenderam? Então é isso aí, tá? Então, assim, eu tenho minhas coisinhas diet lá, não vou morrer por causa disso, não, entendeu? Então dá para ser feliz também, dá para ter as coisinhas também, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, basicamente isso, tá? Siga o protocolo, siga a ciência, conecte-se com as pessoas que têm o mesmo desafio com você, que você tenha um final feliz aqui. É um final feliz modesto, porque é um final feliz dentro de muita disciplina, né? Mas, gente, a experiência humana é essa. Assim é a vida para tanta gente, né? Quem é que não tem nada? Eu até conheço uma outra pessoa que não tem nada, mas é muito raro, né? A maior parte das pessoas toma algum remédio, tem alguma restrição alimentar, precisa de algum tipo de fisioterapia, suporte. Essa é a realidade da vida, né, gente? Então é muito importante, de muito valor, a gente encontrar o nosso protocolo e seguir e entender que a vida é assim para todo mundo, né? Principalmente porque depois dos 35, tá? Se você é jovem e você não tem nada, aproveite. E cuide-se bem para que você nunca tenha, né? Mas olha aí, se você é jovem, não tem nada, olha para a sua genética familiar e veja o que você precisa prevenir, o que você pode evitar de ter, tá? Então, você tem 18 anos, mas seu pai é diabético. Cara, se cuida, fica de olho, né? Você tem uma saúde mental super top, mas você tem um pai ou uma mãe com esquizofrenia, com transtorno bipolar. Não consuma substâncias. Não consuma. Se você tem histórico familiar, né? Ah, eu não tenho nada. Então, mas olha lá, papai, mamãe, vovô e vovó dos dois lados. Fica de olho, porque de repente essa leitura é sobre você evitar desenvolver algo que está na sua genética também, né? Não cutuque o dragão, porque a genética é uma coisa muito real e a gente não tem como evitar a nossa genética, tá bom?
Então, se você ficou até aqui e você não tem absolutamente nada, talvez essa leitura seja sobre prevenção. E se você ficou, aí a leitura explicou para você, né? Conecte-se com a sua galera e siga a ciência do seu rolê aí, que vai ficar tudo maravilhoso, tá bom? Então é isso, gente. E aí, né, leitura coletiva, eu dou os exemplos que me passam na cabeça, mas é você que encaixa na sua realidade, tá bom? Se você quer algo no seu detalhe, daí a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 3, o que a espiritualidade traz para a gente hoje de paz, conforto, orientação. Lembrando que a leitura coletiva, sua intuição em primeiro lugar, no seu detalhe, é só leitura particular, então encaixa aí, tá bom? Vamos lá. Guardião estelar. Ancestral cósmico, esteja na luz. Não. Traga a luz para você estando conectado. Nossa, calma. Gente, esse deck aqui, ele é muito cósmico, New Age, tá? Então ele fala de uma espiritualidade, como eu expliquei na pilha 1, tá? Se você veio da pilha 1, vai fazer sentido. Mas aqui a gente fala que não só nós vivemos muitas e muitas vezes aqui na Terra, mas nós vivemos outras realidades, outros rolês, né? E muitos deles são mais iluminados e mais elevados do que nossa vida aqui, tá? Então, quando dentro dessa ideia, desse conceito, a gente fala de semente estelar, de trabalhadores da luz, nós estamos falando que não só quando a gente vai explorar outras vidas, vai lembrar só de coisa ruim. Às vezes a gente pode lembrar de coisa boa também. Então, todos nós, se você está aqui nesse vídeo, né, milhares de canais no YouTube, milhares de vídeos, você veio parar aqui, você veio parar na pilha 3 de um vídeo de 3 opções. Então, de repente, você é uma semente estelar, quer dizer, você habitou já realidades muito melhores do que essa, em termos de leveza, de luz e tudo isso, e agora talvez seja a hora de você trazer essa sabedoria, de você lembrar disso, tá? E aqui, então, tem como se fosse assim, olha, para o seu ancestral cósmico, que traz toda essa luz, toda essa sabedoria, conectar com você, você precisa estar grounded, quando a pessoa aterrar, né? A tradução para grounding é aterrar. Significa o quê? Prestar atenção nas raízes. Prestar atenção com estar no corpo, tá? Então, se você tem uma tendência para dissociar, você ou aquelas crenças, né, mas assim, que a gente precisa superar, como se o corpo fosse um inimigo do processo espiritual. Não, gente, o corpo faz parte, tá? Então a pessoa fica focando só nos chakras, né, lá em cima, e ela esquece dos chakras básicos, não vai funcionar, não vai ter saúde espiritual, porque todos os chakras são veículos de espiritualidade. Fica aquela loucura, né? Ai, pineal, pineal, pineal. Gente, hello, se você não está confortável no seu próprio corpo, você não está bem com a sua conexão com o próprio planeta, não vai funcionar. Você vai ter uma espiritualidade desregulada, descarrilhada, você não vai saber a diferença entre medo e intuição, tá? Então, se você precisa aqui prestar atenção no primeiro chakra, no segundo chakra, no terceiro chakra. O primeiro chakra, gente, ele é importantíssimo. As pessoas ficam negligenciando esse aspecto. Aí
vai para um desenvolvimento espiritual sem ter a base solidificada, sem ter a base trabalhada. O que acontece? Esse desenvolvimento espiritual, ele vai ser caótico, confuso, né? Então, tem que ter a base sólida aqui, tá? Engraçado que eu tive a intuição de pegar essa pedra do sol e tal, né? Marronzinha, com brilhinhos dourados. Não sei se dá para ver, mas a pedra do sol ela tem uns brilhinhos dourados assim, misturados. Tá? Então, seria isso assim. Os seus guias espirituais querendo trazer um aporte maior de informação e de luz para você, mas para que isso aconteça, você vai ter que voltar lá no chakra básico. Então, assim, como é que a gente faz o grounding? Atividade física, botar força, sabe, no corpo, caminhada, botar a cara no sol, comer direitinho, né? Porque uma das questões do processo de dissociação, ela envolve alimentação também. Então, quando a pessoa está o tempo todo se entupindo de açúcar, de alimentos ultraprocessados, ela vai ter mais facilidade para dissociar, tá? É uma informação que está vindo para mim aqui agora. Quando você tem uma alimentação mais focada em nutrir mesmo, né? Porque você tem as calorias vazias, sabe? Aquele alimento que ele é só gostoso, mas ele tem zero nutriente, tá? E deixando bem claro para vocês aqui, gente, eu não sou vegetariana, eu não sou vegana, tá? Eu tenho uma questão de glicemia muito séria, minha alimentação é super restrita. Sim, eu como carne todo santo dia, e se eu não comer eu passo mal. Então, cada um é o seu corpo, cada um tem que saber qual é o seu limite, a regra do outro, de repente não vale para você, né? Então, tem essa questão, né? Toda pessoa espiritual é vegetariana, toda pessoa espiritual é vegana e haja dinheiro para ser vegano. Não sei por que tô falando isso, é para alguém. Chico Xavier comia carne de porco. Claro que eu não estou me comparando com ele, mas assim, só para vocês saberem também, tá? Eu como muita proteína animal, por quê? Porque eu preciso, porque o meu perfil é esse. Se eu não comer, eu fico doente, eu passo mal, eu tenho problemas seríssimos de saúde, tá? Então, assim, o que é um grounding para você? Veja aí, pesquise aí, mas vamos parar de viver em Nárnia, vamos parar de achar que ser espiritualizado é viver em Nárnia, que não é. É você estar presente de verdade na sua vida, no aqui e agora, sentir as sensações do seu corpo, sentir as suas emoções de verdade e lidar com elas, tá? Se não é fuga. Espiritualidade não é fuga. Então vamos lá. O eremita, rainha de copas, 7 de copas e o carro. Tá, então o eremita ele tá falando exatamente isso, assim. Então, né, qual que é o seu processo? O seu processo é seu. Você vai ter que olhar para dentro e ver o que faz sentido para você. Como é que você para de fugir, de viver no balãozinho, de viver em Nárnia e você vai aterrissar no aqui e agora. Vai ter que ser do seu jeitinho, tá? Então, qual atividade física que faz sentido para você, né? Mas o importante vem pro corpo, cara, vem pro corpo, não vai dar certo, tá bom? Mas aí é do seu jeitinho, tá? O que te, né? Porque assim, é porque eu vou fazer uma atividade física insuportável, se tem uma ou outra ali que de repente eu gosto. Tem gente que, por exemplo, artes marciais faz mais sentido, né? Tem uma outra pessoa ali que prefere, sei lá, um yoga. Eu faço musculação mesmo, porque eu vou fazer 50 anos e mulher tem que fazer musculação mesmo por causa da osteoporose também, né? Mas enfim, vamos lá. O que tudo isso te leva a ser uma pessoa
mais amorosa. Olha que loucura! Então, voltar para o corpo, fazer as pazes com estar aqui agora nessa encarnação, vir para o corpo, que é todo o processo de primeiro chakra, aí ele leva você a ser uma pessoa mais paciente, mais doce, mais amorosa. Porque talvez essa espiritualidade equivocada, que na verdade fica fugindo para a Nárnia, ela te transforma numa pessoa intolerante, irritada, né? Eu vejo muita gente que fala assim, ai, a minha evolução espiritual, agora eu não suporto ninguém. Eu falo, gente, então, mas a gente tem um equívoco aqui, né? Como assim? Você está evoluindo espiritualmente, você está se iluminando e todo mundo te irrita. E agora você fica julgando todo mundo, achando que as pessoas são, sabe? E vocês entendem que é uma coisa perigosa isso daí? Então, na verdade, a evolução espiritual real, ela vai te transformar em alguém mais paciente, mais tolerante, mais amoroso. Se não for assim, tem alguma coisa errada, tem alguma informação equivocada, entendeu? Porque é muito comum, né? Ai, atingir a iluminação, mas não suporta passar 5 minutos com as pessoas, que já perde a paciência, acha que todo mundo é inferior, sabe? Aí, né? E de repente eu não estou falando de você, eu estou falando de uma outra pessoa, e essa pessoa te convenceu de que ela é o ser iluminado, mas na verdade ela não é, ela é alguém que está fugindo. Então, assim, fazer as escolhas certas, tá? E aí, a partir disso, desse movimento, é que você enxerga as opções corretas para você, de fato, tá bom? Então, falando, ai, pineal, né? Aí fica só nos 2 últimos chakras lá, como se... Não, gente. Aí você tá vivendo no balãozinho, completamente desconectado de tudo. Volta, aterriza. Aí você vai conseguir ser essa pessoa amorosa de verdade, com compaixão de verdade, e você vai enxergar o que é que funciona para você. 7 de copas é uma carta de opções. Então a gente tem um cardápio de opções na nossa evolução espiritual, tem esse caminho, aquele outro, mas é somente quando você está conectado, você tem raízes, é que você enxerga o que realmente faz sentido para você, né? Aí, de repente, para um de vocês é a Umbanda, para o outro de vocês é o catolicismo, para o outro de vocês é fazer aquelas caminhadas místicas lá, que, né, tipo Santiago de Compostela, mas tem uns trajetos reduzidos que tem aqui no Brasil mesmo, tal. Pode ser tanta coisa tão diferente, né? A pessoa tem que achar aquilo que faz sentido para ela, mas para isso tem que vir para o corpo. E aí, cara, você fazendo isso, a coisa vai andar tão rápido, aí sim a coisa vai, entendeu? Porque aí você está integrando os 7 chakras. Tem que prestar atenção no 7, os 7 tem que estar fortes igualmente. Aí a coisa vai fluir, aí a coisa vai caminhar, porque daí finalmente você vai saber para onde ir de verdade. Né? E o que funcionou para o outro não é o que vai funcionar para você. Você tem que achar seu jeitinho aí, né? Alguns aqui talvez tenham que romper tradições familiares e tal, tá? Para poder fazer esse negócio aí. É o 8 de copas com eremita, quer dizer, é você com você. É você com você. Ah, mas a minha família, gente, cara, sua família não é você, só você habita seu corpo, só você habita sua mente, seu coração, tá? Você vai ter que fazer o seu próprio caminho aqui, a sua própria descoberta. A torre, 6 de ouros e 10 de ouros, ah, que lindo final. Então, você vai ter que romper com algumas coisas, assim, eu tô vendo que para alguns há necessidade de inclusive entrar em choque com algumas coisas aí, tá?
Então, se você vem de uma família que tem uma tradição espiritual, religiosa, e não está fazendo sentido para você, sabe? Você tem que sentir no seu corpo. Quando você vai na instituição religiosa que você está indo, como é que fica o seu corpo? Você se sente julgado? Você sente que você não cabe ali? Como é que fica a sua respiração? Tá? Você está precisando realmente romper com algo aqui. Se sentir, estar dentro de você. Se você quiser ser realmente essa pessoa que transborda amor, que transborda compaixão, você precisa romper com tudo aquilo que vem de fora, com tudo aquilo que não é genuíno a você, com tudo aquilo que não está realmente em harmonia com a verdade do seu coração e da sua alma. Você é uma semente estelar, você traz sabedoria de outras esferas superiores, você tem acesso a coisas que de repente sua família, seus amigos de infância não são capazes de compreender. Mas aí você vivendo uma realidade que não vem da verdade da sua alma, você se torna uma pessoa irritada, impaciente, infeliz, né? Então você realmente vai ter que tomar coragem aqui, tomar um chá de coragem e viver a sua verdade espiritual, tá? E aí, o que está do outro lado dessa escolha mais congruente, dessa escolha mais genuína? É a generosidade verdadeira, tá? Então, não só você encontrando onde você realmente sente que consegue respirar, que consegue relaxar, que consegue ser você mesmo, como você também se torna, então, essa pessoa mais tolerante, mais compassiva. E, e tem aqui um 10 de ouros para você do outro lado dessa libertação e desse reencontro aí com a sua própria verdade, tá? 10 de ouros é a carta da família. Então, assim, minha família vai me rejeitar se eu tiver uma outra espiritualidade. Você tem uma outra família. Nem sempre a nossa família é a família de sangue. Que bom quando é, mas nem para todo mundo tem condição de ser, né? Claro que, assim, vamos ter bom senso, encaixe na sua realidade, tá? Mas existe aqui uma outra família esperando por você do outro lado dessa manobra toda aqui, entende? Para alguns, inclusive, né, 10 de ouros é uma carta de realização máxima financeira também. Pode ser, inclusive, um casamento, pode ser tanta coisa, né? O que você está buscando, o que está te faltando, sabe? A partir do momento que você vem viver na sua verdade, você realiza os seus sonhos aí, qualquer que seja o seu sonho, né? Tá? Quando você está vivendo uma vida que não é autêntica, que a gente, né? Claro, vamos tentar ser melhores todo dia, ser a nossa melhor versão, com certeza. Mas eu tenho que ser a minha melhor versão. Se eu for um personagem, daí a coisa toda não faz o menor sentido, né? E se eu sou um personagem e 1000 pessoas amarem o personagem, não chega em mim, porque ninguém tá me amando. Se eu sou um personagem, como é que alguém vai me amar? Eles amam o personagem. Aí esse amor não chega, daí eu me sinto sozinho, isolado, a coisa vai ficando muito sem sentido. E aí vai para essa irritação, para essa falta de paciência com as pessoas, né? Tá? Então aqui você sendo mais genuíno, mais congruente, naturalmente você vai saber por onde ir. E isso traz para você uma abundância máxima, tanto em todos os aspectos da vida, é uma carta de completude, né? Então, e aí você começa a transbordar dessa completude.
Então, aqui, vamos pegar o Lenormand. Ó, tem alguma coisa que precisa ser encerrada, tá, meu amor? Tem algo que já deu o que tinha que dar, né? Então até aqui fez sentido eu me encaixar, eu seguir, tal, não sei o quê, tudo bem. Mas chega uma hora em que você precisa encerrar esse ciclo, tá? Para você viver uma vida mais autêntica. E aqui a gente tem um adulto funcional, autêntico, exuberante, apaixonado pela própria vida, né? E o urso, ele fala muito dessa conexão com o próprio corpo, sabe, esse vem pro corpo, cara, vem pro corpo, sabe? Espiritualidade real exige primeiro você olhar para o chakra 1. Seu primeiro chakra tá como? Né? Você tá conectado? Você tem... Qual é a sua relação com estar aqui agora, nesse corpo, nessa vida? Você escolheu estar aqui. O meu canal é um canal que traz informações de um nível que só vai atrair quem está aqui nessa encarnação como voluntário. Se você está nesse vídeo, eu vou afirmar para você que você está nessa vida porque você quis fazer parte do seu plano de desenvolvimento de aprendizado dessa encarnação, tá? E aí, então, agora é hora de tomar posse dessa vida. É hora de tomar posse desse aqui agora, plantar os pezinhos no chão para poder seguir com mais propriedade. E isso traz um novo ciclo para você. O que tem nesse novo ciclo? A carta do carro é você com as rédeas da tua vida na própria mão, sabendo para onde ir. E o 10 de ouros, que é essa carta da família, da realização máxima nesse mundo, né? É engraçado que vem no naipe de ouros, que são as coisas desse mundo, né? Casar, ter filho, ou realmente ter um sucesso profissional. A gente está aqui nesse mundo 3D porque quer. Então, assim, dominar essa coisa da matéria faz parte do aprendizado que a gente veio ter aqui, tá? Desprezar a matéria, achar que a matéria é um empecilho para a evolução espiritual, é um grande equívoco. Então, né, nós estamos aqui também para comer as comidas gostosas, para abraçar as pessoas queridas, para experimentar as sensações. A gente também está aqui para isso, também faz parte do aprendizado e do processo evolutivo aqui do planeta Terra, tá bom? E é isso. Aí, se isso aqui tá muito complicado, você ficar com dúvida, que história é essa de eu tô aqui porque eu quis? Se isso tudo é novidade para você, deixa nos comentários, a gente conversa. Mas eu acho que não vai ser, não. Eu acho que a maior parte de vocês é familiarizado com esse tipo de ideia, né? Falar, mas quem que vai escolher encarnar nesse planetinha, tal, não sei o quê? Gente, faz parte do aprendizado, a gente vem aqui para adquirir as ferramentas, tá? Porque você tem, por exemplo, vamos pensar um avatar, né? Um mestre da luz, lá, Jesus, Buda. São almas que não têm um pingo de medo da sombra. Isso significa o quê? Que eles têm um domínio, que eles têm um conhecimento total da sombra, tá? Então, assim, por que a gente vem para essa vida tão difícil aqui, né? Ser um ser humano no 3D e tal, é sobre esse aprendizado, tá? Para que um dia, quando você for um mestre da luz, você tenha também total conhecimento e domínio da sombra. Então, você vem aqui para ser mulher, para ser homem, para ser pobre, para ser rico, para ser senhor, para ser escravo. Você passa por todas essas experiências, coleciona esses conhecimentos e depois você segue na sua evolução para um dia você ser um mestre da luz também. E para ser um mestre da luz não pode ter medo da sombra, não pode ter dúvidas com relação a como a sombra funciona, tá? É parte do pacotinho da iluminação, tá bom?
Então é isso, gente, mas assim, tenham em mente, né, a leitura coletiva, tá? O que que serve para você, o que que encaixa para você? É necessariamente sobre você ou isso aqui está invertido sobre uma pessoa que é muito importante, aí você precisa entender o processo que o outro está passando, né? Então fica para o seu bom senso, para a sua intuição. No seu detalhe, na sua energia, se você quiser, tem a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração.